Por que os homens estão desistindo do casamento? Nos últimos anos, um fenômeno silencioso, mas crescente, tem se tornado cada vez mais evidente em muitas partes do mundo: o afastamento masculino do casamento. A instituição que por séculos foi vista como o auge da vida adulta está sendo repensada, rejeitada ou adiada indefinidamente por um número cada vez maior de homens. Mas afinal, por que os homens estão desistindo do casamento? A mudança de contexto histórico e social. Durante muito tempo, o casamento era uma obrigação social, um caminho esperado tanto para homens quanto para mulheres. Casar era sinônimo de estabilidade, honra e pertencimento. No entanto, com as transformações culturais e econômicas do século XXI, os papéis tradicionais de gênero passaram por uma revolução. Mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho, direitos legais e maior autonomia sobre suas vidas, o que, por um lado, foi uma evolução positiva e necessária. Por outro, isso alterou profundamente a dinâmica dos relacionamentos. Com essas mudanças surgiram novas exigências e desafios. O casamento deixou de ser uma necessidade social para ser uma escolha. E quando o casamento se torna uma escolha, ele é inevitavelmente comparado a outras opções de vida. É nesse ponto que muitos homens começam a questionar se os custos e riscos envolvidos compensam os benefícios. Os riscos legais e financeiros. Um dos principais fatores que afastam os homens do casamento está relacionado ao aspecto legal e financeiro. Em caso de separação ou divórcio, muitos homens enfrentam a perda de parte significativa de seus bens, pensões que comprometem sua renda por anos e a custódia limitada ou inexistente dos filhos. Para muitos, isso representa uma vulnerabilidade jurídica injusta e desequilibrada. O medo de serem arrasados financeiramente em um divórcio é real, sobretudo para aqueles que já testemunharam amigos ou familiares passarem por processos longos e dolorosos. Além disso, muitos homens acreditam que a legislação atual favorece as mulheres em casos de separação, mesmo quando o homem é um pai presente e comprometido. A perda da autoridade e do papel masculino. Historicamente, o homem era visto como o provedor, o chefe da família, a figura de autoridade dentro do lar. Hoje essa figura foi profundamente questionada e, em muitos casos, substituída. Embora essa transformação seja fruto de uma busca justa por igualdade, ela também gerou insegurança e confusão em muitos homens. Com a diluição do papel tradicional masculino, muitos sentem que perderam seu lugar dentro do casamento. Em vez de serem parceiros respeitados, passam a ser vistos como dispensáveis, ou pior, como ameaças ao bem-estar familiar. Esse sentimento, mesmo que não verbalizado, contribui para o afastamento voluntário da instituição matrimonial. O custo emocional e psicológico. O casamento também pode ser emocionalmente desgastante. Muitos homens relatam sentir-se emocionalmente sufocados, incompreendidos ou desvalorizados em seus relacionamentos. Em alguns casos, há um desequilíbrio afetivo, onde suas necessidades são colocadas em segundo plano. Além disso, a pressão para sustentar emocionalmente e financeiramente um lar, sem receber o mesmo apoio de volta, pode levar a um esgotamento silencioso. Isso sem contar as expectativas irreais de felicidade constante, romantismo sem fim e realização pessoal através do casamento, que muitas vezes não se concretizam. A liberdade como valor central. Outro ponto fundamental é a valorização crescente da liberdade pessoal. Muitos homens começam a perceber que podem viver bem sozinhos, com autonomia, controle sobre seu tempo, recursos e estilo de vida. Viajar, empreender, cuidar da própria saúde, investir em hobbies e amizades se tornam alternativas mais atrativas do que a rotina, muitas vezes pesada, de um casamento. Essa liberdade não significa rejeição ao amor ou ao companheirismo, mas sim um novo entendimento de que essas experiências não precisam estar atreladas a um contrato legal ou a um modelo tradicional de relacionamento. A influência das redes sociais e do discurso público. Hoje em dia,
Homens têm acesso a uma infinidade de opiniões, testemunhos e reflexões sobre casamento através de plataformas como YouTube, Instagram, TikTok e podcasts. Muitos desses conteúdos são produzidos por homens que passaram por experiências traumáticas em relacionamentos ou que decidiram conscientemente evitar o casamento. Esses relatos têm ecoado entre os jovens, criando uma geração mais cética em relação à família tradicional. Enquanto isso, o discurso público muitas vezes retrata os homens como os vilões dos relacionamentos. Essa representação negativa constante gera desconfiança, desconforto e o sentimento de que qualquer envolvimento mais profundo pode ser um risco. A cultura do descarte e a falta de reciprocidade. Vivemos também uma era marcada pela superficialidade dos relacionamentos. Aplicativos de encontro, excesso de opções e a cultura do descarte fazem com que muitos homens sintam que não vale a pena se comprometer emocionalmente com quem pode deixá-los a qualquer momento. A reciprocidade, base para qualquer união duradoura, se torna escassa em um mundo que valoriza mais o individualismo do que a construção em conjunto. Esse cenário é agravado quando os homens percebem que são valorizados apenas pelo que oferecem materialmente, e não pelo que são. Isso reforça a ideia de que não vale a pena entrar em um relacionamento com tantos riscos e tão pouca garantia de respeito, amor ou parceria verdadeira. A nova masculinidade, repensando o papel do homem. O afastamento do casamento também está conectado a uma busca mais profunda por significado e identidade. Muitos homens estão se voltando para o autoconhecimento, espiritualidade, propósitos pessoais e uma vida mais alinhada com seus valores. A nova masculinidade não está necessariamente contra o casamento, mas questiona os moldes antigos e propõe novas formas de viver relacionamentos. Homens que escolhem não casar não são necessariamente amargos, traumatizados ou solitários. Muitos estão apenas exercendo o direito de escolher o caminho que consideram mais justo e equilibrado para si mesmos, fora das pressões culturais e sociais tradicionais. Conclusão: a decisão de não se casar não é um movimento de rejeição ao amor ou à vida a dois. É, antes de tudo, uma resposta ao contexto atual, às injustiças percebidas e à busca por uma vida com mais autonomia, sentido e paz. Entender esse movimento é essencial para construir um futuro onde relacionamentos possam ser mais justos, autênticos e baseados em escolhas reais, e não em imposições ou expectativas ultrapassadas. O homem que decide não casar também está tentando construir um novo modelo de felicidade, fora dos clichês, das obrigações e das armadilhas jurídicas. E essa escolha merece, no mínimo, respeito e compreensão.